Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre convosco. Bem, meus irmãos, nós estamos na quarta-feira da quarta semana da Quaresma. E hoje, meus irmãos, a primeira leitura tirada do profeta Isaías continua. Lembre-se que domingo passado tivemos a declaração de amor, não é, de Deus para toda a humanidade, não é? Dizendo que ama tanto que deu seu Filho único. Lembremos disso. Então, ainda estamos nesse clima, sabe? A primeira leitura tirada do profeta Isaías é isso. Ele diz por que escolheu o povo, tá certo? É muito importante. Por que Deus escolheu um povo? Quem lê a Bíblia deve se fazer essa pergunta. Por que Deus tinha esse carinho tão grande por este povo? É porque este povo diz hoje na primeira leitura. Por quê? Porque Deus queria um amigo entre os povos para chegar a todos os povos. É elo de aliança entre os povos. É por isso, não é porque é mais bonito, não, é porque Deus precisa chegar a todos os povos e o povo hebreu serviria, Deus pensou como um elo, não é? Como um meio para chegar a todos os povos, que dizem que esse povo que se sente abandonado por Deus, diz na primeira leitura, não é? O profeta dizendo, vocês andam dizendo, o Senhor nos abandonou, né? O Senhor não deixou só. Eu disse, não, ainda que uma mãe abandone o seu filho, Deus nunca abandonará. É essa a lógica da primeira leitura. E Deus veio, não abandonou o seu povo e veio, Ele próprio veio. Ele se encarnou, né? O Filho se encarnou, Deus Filho se encarnou. Mas se encarnando, meus irmãos, entrou na lógica, entrou neste mundo maculado, não é, manchado, ferido pelo pecado, que não aceitou Jesus. É que diz, o Evangelho começa a trazer aqueles textos do Evangelho de João, eminentemente cristológico, que nos coloca nesse mistério de Cristo, não é, como Salvador e rejeitado pelos homens. A gente mostra hoje os chefes criticando Jesus, e ele diz, olha, o meu pai trabalha sempre, eu sempre trabalho. Mostra assim, lembre-se que Jesus foi apresentado no tribunal, não esqueçamos que Jesus sofreu um processo, tá, para ser morto. E foram 3 acusações: violação do sábado, que aparece hoje aparece 2 acusações. Ele se compara a Deus, embora ele explique, ele é igual a Deus, mas ele trabalha sempre, porque ele é igual a Deus Pai, mas tudo que ele tem foi dado pelo Pai. Ele vai começando explicando, é cristologia, e ele é acusado de se comparar a Deus, não é? Lembre-se disso, ele é morto por causa disso. E as 3 são violar o sábado, violar o templo e blasfemar contra Deus, se comparando como Deus. 2 aparecem hoje, que é violar o sábado, e ele diz, olha, meu pai trabalha sempre, e eu trabalho sempre, tá certo? É bonito ele dizendo. E ele mostrando a sua relação com Deus, que eles não vão entender. Mas Jesus mostra uma prova, que os interlocutores e os contemporâneos de Jesus estavam tão cegos pela lei, tão cegos pelo ódio. Eles queriam era matar Jesus, isso que eles queriam. E Jesus diz algo lindo, meus irmãos, que eles não entenderam. E talvez nós não entendamos se não tomar cuidado. Por 2 vezes ele diz, no versículo 25 e no versículo 28 desse evangelho. Preste atenção, ele diz, vai chegar o dia, e já chegou, em que os mortos, os que estão nos túmulos, escutarão a minha voz, a minha palavra. Porque Jesus mostra a sua força como Deus na palavra, não esqueçam disso. Escutarão a minha voz e sairão dos túmulos. E isso ele está falando da vida eterna, da ressurreição, mas ele está falando de maneira categórica, porque no Evangelho de João é assim, ele diz antes que é a luz do mundo, no capítulo 9 ele dá a luz a um cego de nascença, ele está se mostrando como Deus, a sua palavra dá a luz a um cego de nascença, e só Deus faz isso. E ele diz agora, preste atenção, 2 vezes, no versículo 25 e no versículo 28, ele diz que chegará o dia em que os mortos escutarão a sua voz e sairão do túmulo. E Lázaro, no capítulo 11, nós estamos agora neste capítulo, mas no capítulo 11, ele chama Lázaro, e Lázaro está morto há 4 dias e sai do túmulo. Ele diz e vai fazer as pessoas que não vão querer enxergar. É muito grave isso, tá certo? Depois ele vai dizer, ainda que
os mortos ressuscitam, vocês não vão acreditar. E isso acontece no Evangelho. O Evangelho de João é muito claro nisso, meus irmãos. A gente precisa ler o Evangelho para não cair na mesma coisa que os contemporâneos de Jesus caíram. Para não entender, para não chegar à Semana Santa e a gente não entender a cruz, o que é a cruz, por que é a cruz e por que Jesus morreu. Jesus morreu um processo religioso e morreu por um processo político. A gente tem que entender isso, porque vai chegar inclusive padre dizendo: quem disser que Jesus morreu por política, não acredita. Não, ele morreu politicamente também. Lembre que quem matou ele foi Herodes, foi Pilatos, pelo amor de Deus. O processo começou religioso, mas a morte foi política. Não esqueçamos isso, pelo amor de Deus. Um padre que não diz isso, padre que diz isso, ele está negando a sua principal ferramenta, que é o Evangelho. Leia o Evangelho, pelo amor de Deus, para a gente não dizer doidice, tá bom? Jesus teve motivo para morrer. Ele morreu por amor? Morreu. A sua morte ele libertou dos pecados? Libertou. Mas historicamente ele sofreu um processo político. Não esqueça. Leia o Evangelho, pelo amor de Deus. Porque os sacerdotes vão acusá-lo de 3. São 3 as acusações. Leia, pelo amor de Deus. Tenha calma, porque tem um processo aí, tá? Ele não morreu à toa. Que Deus nos ajude. E lembremos disso. Os mortos vão escutar a voz. Lázaro já vai estar morto há 4 dias, vai escutar a voz dele e vai sair. Ele está dizendo e vai fazer. Mas as pessoas estão tão cegas pela lei que não vão ver isso. Tá certo? Quando a gente está cego pelo ódio, foi o que aconteceu com Judas, aconteceu por Pedro, não por ódio, mas Pedro tinha o seu projeto pessoal também. Aconteceu com todos os apóstolos. Eles estavam tão cegos pelo seu projeto de poder que negaram Jesus. Tomemos cuidado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.